Antes de lermos o texto, eu gostaria de lembrar as mulheres aqui presentes e que nos acompanham, de forma remota, através de nossas plataformas, que próxima sexta-feira, dia 25/6, terá aqui na nossa igreja o estudo com as mulheres, 19h30, próxima sexta-feira, dia 25, e o tema é a mulher cristã e o culto à beleza. Então as irmãs estão convidadas a participarem, se quiserem e devem, tragam uma convidada, de preferência não cristã, mas se for cristã também não tem problema algum, tá certo? O importante é que você traga uma convidada, amém? Então as mulheres aí coloquem na sua agenda, próxima sexta, dia 25, tem um estudo com vocês, com o tema Mulher Cristã e o Culto à Beleza, amém? Abrir aí, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 12, a palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite, pela tua infinita graça e infinita misericórdia, tu fale ao coração do teu povo que aqui se encontra, e também os irmãos que de forma remota estão nos acompanhando nessa noite. Faz isso para o louvor da tua glória, que ao final dessa palavra, Senhor, nós tenhamos a seguinte percepção: Deus falou através da sua palavra ao meu coração. Eu te peço isso, Pai, humildemente, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pois Ele vive e Ele reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, quando você olha para uma placa em uma determinada igreja, você é levado a tirar algumas conclusões acerca daquela igreja. Evidentemente, não tudo, mas alguma ideia, uma placa de uma denominação, de uma igreja, passa para nós. Exemplo: Igreja O Brasil para Cristo. Se você não é membro da nossa igreja, você ao passar e ver uma placa com o nome Igreja O Brasil para Cristo, você é levado a tirar algumas conclusões, pelo menos uma. Qual? O idealizador dessa obra, a princípio, tinha a intenção de ganhar o Brasil para Cristo. Se você passa diante de uma igreja presbiteriana, você certamente chegará à seguinte conclusão: eu estou diante de uma congregação, eu estou diante de uma igreja que crê, por exemplo, nos 5 pontos da reforma, que possivelmente, a maioria delas, eu creio, tem na sua confissão de fé baseada no catecismo de Westminster. Você chega a essa conclusão, entre outras. Um exemplo: você passa, por exemplo, na igreja congregacional do Calvário, aqui em Campina Grande. A que conclusão inicialmente você chega? Que as pessoas que se reúnem ali estão, de uma certa forma, dobradas à obra que Cristo fez no Calvário em favor delas. Ou, em outras palavras, aquela igreja congregacional do Calvário, ela crê exatamente na obra vicária, substitutiva que Deus fez por cada um de nós, ou pelo menos por aqueles que estão lá reunidos, congregados naquela igreja. Então, as placas das igrejas, ela não nos diz tudo acerca da confissão da fé da igreja, mas ela
com certeza nos leva a ter algum pensamento, a chegarmos a algumas conclusões, mesmo que prévias, do que aquela igreja pensa ou crê. Eu sei que os irmãos sabem o que eu vou dizer aqui. A igreja primitiva, ela não se reunia inicialmente em templos como nós nos reunimos hoje. Isso só veio a acontecer a partir do 3º século, 4º século em diante. Mas eu gostaria que você conjecturasse comigo a seguinte situação. Imagine que a igreja de Pérgamo, na cidade de Pérgamo, se reunisse num templo como esse. Possivelmente estaria lá uma placa em letras garrafais: Igreja Cristã em Pérgamo. Aí eu lhe pergunto nessa noite, a que conclusão você chegaria vendo aquelas letras garrafais em frente àquela igreja? Igreja Cristã em Pérgamo. O que aquela placa diria para você? Para seu conhecimento, se os irmãos não sabem, a palavra Pérgamo significa casado. Então, quando você olhasse para aquela igreja cristã em Pérgamo, você tiraria pelo menos uma conclusão sobre aquela igreja: que aquela igreja precisaria lembrar sempre que ela era a noiva santa, imaculada e pura de Cristo, e que ela jamais poderia esquecer que ela estava casada com Cristo. Porque o grande problema de algumas igrejas, de alguns cristãos particularmente, é que eles juram serem casados com Cristo, contudo, tem um caso com o diabo. Era o caso dessa igreja aqui de Pérgamo. Eu chamo a sua atenção para o verso de número 12. A Bíblia diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se você for para o grego, você vai ler o seguinte: estas coisas diz aquele que tem a espada, vírgula, a afiada, vírgula, no original está assim, a de 2 gumes. Parece que ele quer enfatizar mais isso. E uma coisa me chama a atenção: sempre Jesus tem uma forma particular de se auto-apresentar a cada igreja. E a igreja de Pérgamo, ele se apresenta dessa maneira, como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E por que isso era importante para os moradores de Pérgamo, mas em particular para aquela igreja que estava inserida naquela cidade? Por que isso era importante? Porque o procônsul romano habitava em Pérgamo. Ele tinha moradia em Pérgamo. E esse homem, ele tinha o poder de manter a vida ou tirá-la. Ele tinha o poder de mandar executar alguns cristãos. Permita-me um prazer, cristãos ou não, permita-me um parênteses aqui nessa noite. Ser cristão em Pérgamo, em outras palavras, se manter casado com Cristo nessa cidade, em Pérgamo, era quase insuportável. E você me perguntaria por quê? Porque ser cristão em Pérgamo era você não reconhecer um Deus como Zeus, que os Pérgamos, que os habitantes de Pérgamos adoravam. Ser cristão em Pérgamo era você não se dobrar diante de um Deus, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele um pouquinho, chamado Esculápio. Ser cristão em Pérgamo era não repetir aquele moto: César é o Senhor é só Cristo. Você não podia ser cristão em Pérgamo, você não podia dizer que César era Senhor. Então, ser casado ou continuar casado com Cristo em Pérgamo era algo quase impossível para quem não tinha fé em Cristo. Era muito difícil se manter cristão em Pérgamo. Eu gostaria que você atentasse para o seguinte fato. O fato de ser cristão em Pérgamo e, por exemplo, recusar participar de uma festa pagã podia lhe custar o emprego, podia lhe custar os seus negócios, podia lhe custar a sua vida. E interessante, Jesus se apresenta para aquela cidade, em particular, melhor dizendo, para aquela igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que ele queria dizer àquela igreja? Ele queria dizer o seguinte: que não era César
que decide, quem determina o dia, a hora, o minuto, o segundo, que alguém vai morrer ou se manter vivo. E quando eu lia esse texto, interessante, eu li esse texto inicialmente, há 20 dias atrás. Eu estava me preparando para pregar aqui para os irmãos quando eu adoeci. E a palavra que Deus me deu inicialmente para pregar, eu pensava que vinha pregar aqui dia 23, né? E não pude vir. Dia 23 não, perdão, uns dias a mais. E não pude vir. Sabe? E como esse texto falou ao meu coração. Porque Deus diz àquela igreja que não era César que decidia quem ia morrer ou quem iria viver. Eu coloquei uma coisa na minha mente, com base também no Salmo 139, não precisa abrir, verso 16. Olha o que o salmista diz, o salmista Davi. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum dele haviam ainda. Como nós precisamos, irmãos, ouvir isso. Como muitas vezes nós precisamos pregar isso para nós mesmos, para o nosso coração, para a nossa alma ansiosa. Por quê, pastor? Porque eu tenho que entender, como os cristãos lá de Pérgamo, que não era César que determinava se a vida de alguém iria ser mantida ou não. O mesmo vale para mim e para você, meu irmão. Não é uma pandemia, não é um vírus, não é uma campanha de vacinação. Eu não estou dizendo que isso não é importante, que vai determinar se você vai viver mais ou se você vai viver menos. Os seus dias, os meus dias estão contados sobre a mão daquele que tem a espada afiada, a de 2 gumes. Como a gente precisa ouvir isso? É Cristo que determina o dia que você vai morrer. Aliás, determinou. É Cristo que vai dizer se você vai viver 30, se vai viver 40, se vai viver 50, se vai viver 80, se vai viver 100. Claro que é Ele. E como a gente vive ansioso, como a gente vive em dúvidas acerca dessas coisas, como esse texto deveria falar o coração daquela igreja para eles se manterem casados com Cristo. E como esse texto deve falar o nosso coração hoje ainda, para nós continuarmos confiantes no nosso noivo. Ele tem a espada afiada, a de 2 gumes. Chama a sua atenção agora para o verso 14. Olha o que ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Vamos parar um pouquinho aqui. Interessante que há outras igrejas, por exemplo, a igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso, né? Jesus diz o seguinte: eu conheço as tuas obras. Em outras palavras, Jesus estava dizendo àquelas igrejas: eu sei o que ocupa o teu coração. Mas aqui a igreja de Pérgamo, ele diz: eu conheço o lugar em que habitas, vírgula, onde está o trono de Satanás. O que era que Jesus estava dizendo a essa igreja aqui? Que ele sabia como era insuportável a vida cristã deles. Que Jesus tinha pleno conhecimento de como era difícil se manter cristão em Pérgamo. Eu gostaria de dizer algo a você nessa noite. E em todo lugar. Possivelmente Jesus estava lembrando àquela igreja o seguinte: que onde ele levanta uma igreja, o diabo levanta uma sinagoga dele. A gente tem que lembrar disso. Que onde existe um crente verdadeiro, o diabo semeia um falso. Que onde tem um fiel expositor da palavra, ao lado dele existe um falso mestre. Como a gente precisa lembrar disso? Que onde eu quero manter meu testemunho cristão, eu tenho um colega de trabalho que muitas vezes tenta me desviar. Que quando eu tenho um namoro cristão, eu sou levado até pela pessoa que está do meu lado a me tornar um mundano. Quando eu tenho um casamento cristão, eu sou levado até pelos colegas de trabalho e principalmente hoje pela mídia a transformar o meu casamento em algo onde Satanás habita. Parece que Jesus queria, irmãos, colocar isso, ou deixar isso muito claro para a igreja de Pérgamo, como ele tinha conhecimento do lugar em que ele habitava, em que eles habitavam. Jesus estava dizendo: eu sei que não é fácil,
ser crente em Pérgamo. Eu acho que vocês sabem, quem estuda história já deve ter falado na Ásia Menor, em Pérgamo. Mas me permita alguns pontos aqui que eu julgo importante, para que a gente dê continuidade e entendimento ao que o Senhor Jesus queria dizer. Em primeiro lugar, Pérgamo ela era uma cidade muito importante no que diz respeito à cultura. Irmãos, Pérgamo possuía a segunda maior biblioteca do mundo. Ela só perdia para Alexandria, no Egito. Interessante que a partir do momento em que ela começou culturalmente a desenvolver-se, o rei do Egito disse: eu não vou mais mandar papiros para Pérgamo. O que os habitantes de Pérgamo fizeram? Eles inventaram o pergaminho. Vem da palavra de Pérgamo, né? Que era na realidade couros alisados, que veio substituir o papiro. Então Pérgamo bombou e conseguiu construir a segunda maior biblioteca do mundo da época, com 200 mil rolos, para quem quisesse, irmãos, ir lá estudar. Interessante que isso trouxe muita cultura, isso trouxe muito conhecimento aos habitantes de Pérgamo, mas ao mesmo tempo desviava alguns, e eu vou explicar. Eu gostaria de deixar muito claro uma coisa aqui: o cristianismo, ele não é a favor da falta de conhecimento. O cristianismo, irmãos, ele não é contra a leitura, pelo contrário. O cristianismo, ele não é contra o estudo. O cristianismo não é contra a capacitação. Porém, o grande problema dos habitantes de Pérgamo, em particular também das pessoas que estavam na igreja de Pérgamo, como muitos de nós que estamos aqui hoje, é que a gente lê muita coisa quando lê e não filtra. O que tem de crente buscando informação e ajuda em livros de autoajuda é um escândalo. Quem são nossos conselheiros, irmãos? Quem são nossos referenciais? Em outras palavras, o que nós temos lido? Você filtra o que você lê, você filtra o que você vê, se não deveria fazê-lo. Os habitantes de Pérgamo tinha muita filosofia humanista nessa biblioteca. Eles iam lá e comiam aquilo, e absorviam aquilo, e traziam para a sua vida, e isso é danoso. Como se não bastasse isso, Pérgamo era um centro muito grande de paganismo religioso. Havia naquela cidade altares para vários deuses. Um deus chamado Zeus possuía um templo em Pérgamo que era considerado a 7ª maravilha do mundo antigo. Veja bem, em Pérgamo também existia, entre outros deuses, mas eu gostaria de falar nesse em particular, um deus chamado Esculápio, conhecido como o Deus Salvador. O que acontecia nesses templos? Existiam 200 templos em todo o mundo. A sede era em Pérgamo. Então, nesse centro que cultuava Esculápio, pessoas do mundo inteiro peregrinavam até Pérgamo. Como vinham essas pessoas? Elas vinham doentes. E elas eram atendidas nesse centro por médicos que conseguiam misturar medicina com misticismo. Eles colocavam aqueles doentes sobre pedras e algumas serpentes passavam por cima daqueles doentes. Eles exerciam a medicina, às vezes não exercia, mas algumas curas eram realizadas naquele lugar. Então, era atribuída as curas que ali existiam a quem? Ao deus Esculápio. Atente para o seguinte detalhe: esse deus era representado por uma serpente. Até hoje, né? Até hoje, em praticamente em todos os ambientes de medicina, qual é o símbolo que decora os coletes dos médicos? Hein? É uma serpente. Não é verdade? O símbolo da medicina. De onde isso vem? Da cidade de Pérgamo. Então veja bem, era um importante centro cultural. Era um importante centro do paganismo religioso. Mas não só isso. Existia também o culto ao imperador.
Pérgamo foi há 29 anos antes de Cristo, a primeira cidade da Ásia Menor a construir um templo a um imperador vivo, chamado Augusto, imperador de Roma. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que os imperadores romanos, eles eram muitas vezes possesso de uma deusa chamada Roma. E uma vez por ano, atento para esse detalhe, todos os moradores de Pérgamo, sem exceção, pelo menos uma vez por ano, tinha de ir lá nesse culto ao imperador, oferecer seus sacrifícios, queimar seus incensos e dizerem o seguinte: César é o Senhor. A gente, quando começa a meditar, a gente pensa em muita coisa, né? Nossa cabeça, ela viaja por muitas situações. Eu pensei na seguinte questão. Você imagina se Deus levantasse um prefeito cristão em Campina Grande, com um secretário de cultura cristã. E ele tomasse a seguinte decisão: nós vamos banir as festas juninas de Campina Grande. É pagã? É. Não são cristãos? São. E por que não se decidem? A igreja de Pérgamo era desafiada a viver dessa maneira, a se posicionar. É tanta gente em cima do muro, é tanta gente querendo agradar a gregos e querendo agradar a troianos, muito. A igreja de Pérgamo era, por isso que eu digo a você, eu disse no início da minha fala, era quase impossível, beirava o insuportável ser cristão em Pérgamo. Imagine você trabalhando, tendo um negócio, e seu negócio não poder funcionar, porque só uma vez no ano, você não ia queimar o seu incenso, deixar o seu sacrifício e dizer, César é o Senhor. Pronto, podia seguir a religião que quisesse, era só uma vez por ano. E os cristãos de Pérgamo não faziam. Não diziam que César era Senhor, diziam que só Cristo era Senhor. Não iam se curar no tempo de Esculápio. Eles acreditavam ainda que Jesus era o médico dos médicos. E eu não estou aqui abolindo nem denigrindo a medicina, pelo contrário. Jesus deixou os médicos para tratar de mim e de você. E toda a medicina foi dada por Deus. Toda inteligência que o médico tem, seja ele cristão ou não, se ele é cristão, amém. Se ele não é cristão, é graça comum. Tudo foi dado por Deus, tudo que é bom. Mas os cristãos não faziam isso. Aí Jesus diz, eu conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás? A pergunta a ser respondida aqui nessa noite é a seguinte: aonde estava o trono de Satanás? Tem cristão que acha que o trono de Satanás é no terreiro de candomblé. Tem cristão que acha que o trono de Satanás é onde tem um despacho. Tem cristão que acha que o trono de Satanás é onde tem uma sessão espírita. Tem cristão que acha que o trono de Satanás é onde tem uma casa onde os guarda-roupas voam, as panelas voam, né? O pessoal da batalha espiritual é louco por isso, acha que os demônios são territoriais. Ele reina aqui e não reina ali. A pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite a você é o seguinte: onde Satanás reina? Por que Jesus disse que ele disse, eu conheço o lugar em que habitas? E ele faz uma referência ao trono de Satanás. Por quê? Meus irmãos, eu gostaria de dar um conselho aqui aos irmãos. Nós precisamos apagar, nós precisamos desconstruir de uma vez por todas a ideia medieval que nós temos acerca do diabo. Que ideia é essa, pastor? Daquele ser com casco de animal, com um tridente na mão, com chifres e cheirando a enxofre. Nós temos que desconstruir essa imagem. Eu gostaria de lhe dizer que Satanás pode reinar até na sua casa. Satanás hoje pode estar até reinando na sua família. Satanás hoje pode até reinar no ambiente do seu trabalho. E eu vou provar biblicamente. Você me perguntaria, pastor, onde é o trono de Satanás aqui em Pérgamo? Sabe onde Satanás reina?
Sabe onde ele habita? Onde existe cegueira espiritual. Pérgamo era uma cidade cega. Havia vários deuses, havia vários adoradores. E isso atenta contra o caráter do Criador. Onde houver, irmãos, cegueira espiritual, Satanás está reinando. Tem uma palavra lá em Lucas que diz o seguinte, a partir do verso 23 mais ou menos, que quando um espírito imundo, ele sai de alguém, né? Ele fica por lugares áridos, mas ele volta para aquela casa adornada, já varrida, porque é a casa dele. Aonde é a casa de Satanás? Aqui, ó, no homem, no coração. Então, onde reina a cegueira espiritual, Satanás está com o seu trono, mas não só isso. Onde está o trono de Satanás? Aonde predomina o misticismo. Isso é muito sério. Em Pérgamo não bastava apenas a medicina, não era suficiente o Deus da criação, sabe? Não era suficiente uma igreja que orava, não, parece que não. Tinha que haver, irmãos, a ação da serpente, tinha que haver algo místico. E todas as vezes que nós nos dobramos a essas coisas, tipo a cegueira espiritual, eu não sei quem é Deus, eu não sei quem é o Criador, eu não sei quem é Jesus. Como tem gente assim, irmãos? Mas ao mesmo tempo, na minha fé tem que ter algo místico, pastor. Eu preciso sentir alguma coisa, eu preciso ter um arrepio na espinha, eu preciso sentir alguma coisa, eu prefiro ver alguma coisa, eu tenho que ver alguma coisa, irmãos. Toda vez que essas coisas estão presentes na nossa vida, Satanás está reinando. Mas não só isso. Onde Satanás reina, propaga-se o paganismo e ao mesmo tempo a mentira religiosa. Lembre-se, ou lembra-se, queimava-se incenso a César. Dizia-se em Pérgamo que César era o Senhor. Isso era uma conspiração contra o Rei dos Reis, porque Senhor só Jesus Cristo. Gostaria que você guardasse uma coisa no coração nessa noite. O reino de Satanás, ele é caracterizado por duas coisas: por pressão ou por sedução. Eu lamento lhe dizer o seguinte nessa noite: a igreja de Pérgamo foi uma igreja que fraquejou. Quando eu olhei para esse texto, eu comecei a me perguntar: Senhor, quem vai ser salvo? Porque é uma palavra muito dura, irmãos. Jesus chama a igreja ao compromisso. Que compromisso? Que compromisso? Eu gostaria que você atentasse para isso, eu vou repetir. O reino de Satanás, ele é caracterizado por duas coisas: por pressão. Olha a pressão sendo exercida sobre os crentes lá de Pérgamo. Digam que César é Senhor. Querem cura? Vão para o templo de Esculápio. Veja bem, mas não só por isso. O reino de Satanás também, ele é caracterizado pela sedução. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Esse segundo ponto, a sedução. Mas antes, vamos novamente para o verso 14. Eu vou ler todo. Aliás, verso 13, perdão. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha que coisa linda. E que conservas o meu nome. Ou seja, eu ainda sou Senhor para ti, pelo menos para parte da igreja, né? E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha. O que significa isso? Alguém que resolveu, ou seja, alguém que tomou uma decisão na vida de andar conforme as Escrituras. Meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, em um livro dele, ele diz o seguinte: que Antipas era pastor dessa igreja, um homem com mais de 80 anos. O que os moradores de Pérgamo fizeram com aquele pastor? Fizeram um boi enorme de bronze, oco, e colocaram Antipas vivo dentro. Você nega Jesus Cristo como Senhor? Você diz que César é Senhor? Ele diz: não,
eu prefiro ficar com Cristo, porque foi Ele que me salvou. Então ele foi colocado dentro desse boi de bronze, fechado, e esse boi de bronze foi exposto ao fogo, até ficar ao ponto de quase derreter. Quando Antipas foi cozinhado dentro, ou melhor, assado dentro desse boi, foi retirado apenas o carvão. Ele morreu dessa maneira. Em Pérgamo tinha pessoas que eram, ou melhor, que tinham fé suficiente para morrer como Marte. Veja Antipas, alguém que resolveu testemunhar de Cristo na sua vida, de ser fiel. Ele não negou a sua fé até a morte. A pressão não venceu Antipas, a pressão não venceu a igreja de Pérgamo. Aí Satanás diz: eu tenho que mudar de tática. Vocês não vão ceder, vocês não vão dizer que César é Senhor, vocês não vão para o templo de Esculápio, vocês não vão aderir às filosofias humanistas que eu tenho lá na biblioteca, não, eu vou mudar de tática. Eu disse a você que o reino de Satanás, ele é caracterizado por duas coisas: pressão e sedução. Verso de número 14 e 15, por gentileza. Olha o que o texto nos diz. Eu tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinavam a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina, dos nicolaítas. O que me chama a atenção aqui é que Satanás mudou a forma que ele ia agir. Já que a pressão não funciona, vamos com a sedução, né? Atente para a seguinte coisa que eu vou dizer aqui nessa noite. A igreja de Pérgamo exaltava a Cristo. Como tem igreja assim? Como tem igreja bíblica, irmão? Os sacramentos são realizados, a pregação é feita, o louvor é bíblico, sabe? Irmãos, há testemunho. Como tem igreja assim, irmãos, que exalta a Cristo. Pérgamo era assim, estava disposta até a ir para o martírio. Porém, Pérgamo esqueceu de uma coisa: de promover a santidade. Que coisa! A igreja esqueceu que não bastava para ela apenas defender Cristo, que não bastava para ela ser uma igreja apologética. Isso é pouco. A igreja tinha que entender que era necessário viver o que ela acreditava. Isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque Satanás, ele é um ser astuto. Às vezes ele quer entrar na porta da igreja com falsa doutrina, pela porta da frente. Quando ele não consegue, ele entra pela porta dos fundos. Era o que estava acontecendo aqui. Ele entrou como, pastor? Ele entrou com a doutrina de Balaão. Para que você entenda isso, é necessário que você vá a Números 23 ao 25, mas não precisa ir. Em casa você pode ir. Balaão era um profeta, que os reis do Midianita, chamado Balaque, contratou ele e disse: amaldiçoa esse povo. Por 3 vezes, altares foram feitos, sacrifícios foram feitos, montes foram mudados, e Balaque não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque contra o povo de Deus não tem encantamento. Balaão não conseguiu fazer isso. Então Balaão dá um conselho a Balaque: já que a gente não pode ir pela pressão, pega algumas donzelas bonitas, algumas midianitas encantadoras, infiltra ela dentro do povo de Deus, que eles vão se dobrar a teus deuses, Balaque, e ao mesmo tempo vão se prostituir com elas. E não deu outra. O que Satanás fez aqui? Satanás lançou falsos mestres dentro da igreja,
com uma doutrina na manga, a doutrina de Balaão. Talvez você, quando olha assim, verso 14 e 15, você pense que são duas doutrinas distintas. A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, mas não. É apenas uma só. O que diferencia é que a doutrina de Balaão se refere aos mestres, a quem proclamava aquela doutrina, a quem disseminava aquele veneno no seio da igreja. E os nicolaítas, quem era? Os seus seguidores. O que me chama a atenção aqui, irmãos, nesse texto, é a forma como o diabo conseguiu adentrar dentro da igreja de Pérgamo e fazer com que aquela igreja fraquejasse. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Alguns anos atrás, a editora Ultimato, ela lançou um livro chamado O Escândalo do Comportamento Evangélico. É uma tapa na cara de nós cristãos. Se você for lá no site da editora, acesse a sinopse desse livro. A sinopse desse livro diz mais ou menos o seguinte: quem nós somos e o que Deus nos chamou a ser. O autor diz o seguinte, nas minhas palavras, né? O escandaloso número de cristãos que pregam uma coisa e vive outro no Brasil é estarrecedor. Nós vemos crentes pregando determinadas coisas e vivendo outra. De sexo a dinheiro, o testemunho da igreja é lamentável. Existe um instituto nos Estados Unidos chamado Instituto Barna. Ele fez uma pesquisa entre a igreja norte-americana. E eu creio que não é diferente na nossa, porque tudo que é americano nós importamos, né? Seja de bom e seja de ruim, a gente toma como exemplo. E ele disse o seguinte ele chegou à seguinte conclusão, esse Instituto Barna, sobre a igreja norte-americana. Veja, abra seus ouvidos, por favor. 33% das pessoas que estão casadas, chegam ao divórcio. Pessoas cristãs. O número de não cristãos é 39%. O mesmo número de pessoas viciadas em sites pornográficos não cristãs é o mesmo número de pessoas viciadas entre cristãos em sites pornográficos. Ele disse que apenas 6% da igreja norte-americana é dizimista. E um dado que mais me chamou a atenção: existe um movimento em uma igreja americana chamada Quem Ama Espera. 2,5 milhões de jovens firmaram um compromisso, assinaram um compromisso de só praticarem sexo no casamento. 8 anos após esses jovens ter firmado esse compromisso com a igreja, 2,5 milhões. Uma das universidades dos Estados Unidos pegou 12 mil desses jovens que tinham assinado esse documento, esse termo de responsabilidade. Desses 12 mil jovens que assinaram, essa pequena amostra, 84% disseram que já tiveram alguma experiência sexual antes do casamento. Você me perguntaria o seguinte: o que isso tem a ver, pastor, com o senhor está pregando? Porque Pérgamo é o retrato das nossas igrejas hoje. E você me perguntaria por quê? Quando o povo de Deus começa a idolatrar líderes que induzem o povo ao erro, e começa a ser discípulos de pessoas que exaltam a graça e abominam a lei, a igreja está perdida. Os nicolaítas diziam o seguinte: pode pecar à vontade, quanto mais você pecar, mais Deus vai derramar da sua graça contra você. É mentira. Se você vive pecando, você não é crente. Se você peca, irmãos, e não está nem aí, continua pecando, achando que Deus vai derramar da graça dele sobre a sua vida, você está enganado, meu querido. Estão lhe enganando. Essa é a grande realidade. Infelizmente, boa parte da igreja hoje ama os ensinos de Balaão.
apesar de não negarem a Cristo, abomina a santidade. Eu estava lendo esse texto e eu cheguei a um lema. Você sabia que a igreja hoje ela tem um lema? Vou dizer qual é. Preste atenção. Fale de Cristo, pastor. Pregue expositivamente. Mas, por favor, pastor, não diga que eu tenho que mudar de comportamento. Discipline. Eu conheço N pessoas, que desgraçaram a sua vida por ouvirem falsos pastores, falsos presbíteros, meu Deus, e falsos diáconos. Estão no mundo, perdidos, foram arrancados, porque era pregado uma coisa bíblica para ele. Mas os da doutrina de Balaão dizem é mentira. Quanto mais você pecar, mais Deus vai derramar da sua graça. Qual o problema da igreja de Pérgamo? Qual o problema da nossa igreja? Quando eu digo nossa, eu não estou falando da igreja particular do Médici, não. Eu estou falando da igreja de hoje. Sabe qual era o problema? Era que a igreja tinha esquecido que o pecado sempre vai enfraquecer a igreja. O problema da igreja é que a igreja esquece que ela só é forte quando ela é santa. O problema é que a igreja, sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota um estilo de vida, ela perde o seu poder de influenciar. Irmãos, é triste. É triste, né? A quantidade de pessoas que você olha para a vida e diz: eu não quero ser assim não. Que meus negócios não sejam assim, que minha palavra não seja assim. E a gente fica triste, irmão. Eu pelo menos fico muito. Versículo de número 16. Como Deus é maravilhoso. O que eu acho lindo em Deus é que Ele sempre tem uma saída evangélica para o pecador. Ao contrário do diabo, Deus não nos coloca num canto de parede e diz, não tem jeito não. Cristo chega para a igreja e diz, arrepende-te. Veja que chamado maravilhoso, né? Veja que chamado gracioso. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Eu respondi para você, e eu tinha uma dúvida nisso, né? Onde estava o trono de Satanás? Agora eu faço outra pergunta para você. Eu li Apocalipse algumas vezes. Nas outras vezes que eu li Apocalipse, eu confesso a você, para mim essa ordem de arrepender-se era só para os nicolaítas, era só para quem defendia a doutrina de Balaão, mas não. Cristo chama toda a igreja para se arrepender, e você me perguntaria por quê? Porque muitos ali estavam praticando a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, e outros estavam calados, omissos. Que coisa triste, irmãos. Tem uma frase do pastor Josemar Bessa que eu gosto muito. Preste atenção no que ele diz, olha. Se você olha para um pecado e diz, eu não faço, mas acho normal, você é mundano. Eu vou repetir. Se você olha para um pecado e diz, eu não pratico isso não, mas eu acho normal, ou não vou nem me meter, você é mundano. Esse era o problema aqui. Eu escuto muito falar, pastor, a gente tem que ter tolerância. É verdade. Só que tolerância é sobre como nós tratamos pessoas, não como nós tratamos ideias. Eu posso ser muito educado com você, e sempre você, mas eu não vou ser tolerante às suas práticas mundanas. Era isso que Jesus queria da igreja de Pérgamo. Todas as pessoas são iguais, é verdade, mas todas as ideias não. Jesus chamou toda a igreja a se arrepender. Por quê? Porque parte da igreja estava aderindo à infidelidade.
mas a outra parte estava aderindo ao conformismo. Irmãos, a coisa que eu tenho mais medo na minha vida é naquele grande dia, você sabe que isso vai acontecer, é naquele grande dia a gente chegar diante de Deus e Deus dizer o seguinte: eu não te conheço não. Não sei quem é você, mas eu preguei, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Jesus vai dizer: eu não lhe conheço. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, olha, no verso 16: se não se arrepender, eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Com a palavra, Deus nos fará responsável por toda a nossa atitude, sempre. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais nós conhecemos, mais nós seremos cobrados. Base bíblica para isso, pastor, João capítulo 12, verso 47 e 48. A palavra da salvação, ela pode se tornar para mim e para você a palavra de juízo. Veja que coisa séria. Isso é tremendamente sério. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você conviva dentro do seu lar com pessoas que se dizem cristãs ou não. Você sabe que eles praticam o que é errado, mas você nunca se posicionou. Você vê. Eu não estou dizendo que você deve ser um mal educado. Eu não estou dizendo que você deve ser alguém arrogante, mas eu estou dizendo nessa noite, afirmando que você deve se posicionar. Principalmente se essa pessoa se diz cristã. Você tem o dever de se posicionar e dizer: não é assim. Irmãos, nós devemos ter cuidados nas falsificações de Satanás. Sabe por quê? Porque ele possui falsos crentes. 1 Coríntios 11, 26. Eles acreditam num falso evangelho. Gálatas 1, versos 6 ao 9. Satanás estimula uma falsa justificação. Romanos 10, do 1 ao 3. Ele possui falsas igrejas. Apocalipse 2, 9. E o que é mais preocupante, Satanás chegará ao cúmulo de produzir um falso Cristo. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Veja bem. Gostaria de dizer a você que está aqui algumas verdades para nós partirmos para o final, para o verso 17. Primeiro, os crentes não se disfarçam de filho do diabo, mas o contrário é verdadeiro. Quando a Bíblia reconhece a dificuldade em se distinguir ovelhas de bodes, a questão central não é que os crentes possam parecer incrédulos, mas pelo contrário, que frequentemente os ímpios pareçam justos. Em outras palavras, eu gostaria de alertar a igreja do método nesse sentido. Em outras palavras, o rebanho deve estar alerta para os lobos vestidos de ovelha e não tolerar as ovelhas que fazem o papel de lobo. Pérgamo tolerou. Interessante que Éfeso não, né? Quando você vai ler a carta a Éfeso, Jesus diz: vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas. Mas Pérgamo disse: não, nós adoramos, nós queremos, nós estamos com ele. Como isso é triste. Como é triste a gente saber, irmãos, que no céu não vai entrar quem vive no pecado, mas a gente permanece calado uma vida toda. Isso já aconteceu muito comigo. E quando chega no velório, nós começamos a dar desculpa para nós mesmos. Mas era bom, mas era pagador, pastor, não chamava palavrão, que homem bom, que homem maravilhoso. Mas não tem Jesus, mas não se dobrou a obra de Cristo.
O que adianta? Versículo 17, e aqui a gente termina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas, perdão, ao vencedor. Interessante, né, irmãos? Jesus diz à igreja ao vencedor. Por que ao vencedor? Se ele faz essa advertência ao vencedor, é porque havia perdedores. Não é que crentes perdem a salvação, não, eu não creio nisso. Mas eu creio que existiam falsos cristãos, falsas conversões, falsas justificações no meio do povo de Deus. Aí Cristo diz ao vencedor, ou seja, aquele que não se contaminar, aquele que não se dobrar à doutrina de Balaão, aquele que não seguir a doutrina dos nicolaítas, a esse, ao que não se deixar vender ao paganismo, ao misticismo, ao vencedor. Ele diz o seguinte, olha: dar-lhe-ei o maná escondido. Que coisa, né? Os irmãos sabem que o maná era o alimento que foi dado por Deus, o pão do céu, lá no deserto. Quando cessou o maná, foi pego uma porção daquele maná e colocado na arca, posteriormente no templo. Aquele maná era escondido. Não é verdade? Quem é esse maná escondido? É Cristo, irmãos. Ei, nós ainda não temos o sabor pleno dele, mas um dia nós o teremos. Ele ainda é escondido de certa forma, né? Nós não sabemos realmente, nós nunca vimos a Cristo. Um dia nós o conheceremos como ele é, da forma como ele é, mas ele ainda está em parte escondido. Interessante isso, né? Eu tenho uma coisa comigo. Quando um cristão começa a participar de festas pagãs, quando um cristão começa a se enrolar com o pecado, começa a se satisfazer em prostituição, começa a se satisfazer em falsas doutrinas, sabe a que conclusão eu chego, segundo esse texto, verso 17? Que ele não é satisfeito com o maná. Quando nós pecamos, é porque nós dizemos que o maná está pouco, não é aquilo que a gente queria. Deixa eu contar aqui um paredezinho meu. Eu tinha uma tia, já falei sobre ela aqui. Era uma das pessoas que eu mais amava na vida, porque era uma pessoa que eu nunca vi com raiva na minha vida. Não era cristã, não. E ela morreu bem idosa, com 94 anos, 92 por aí. E ela morava na Arrojada, Lisboa. E todas as vezes que eu chegava na casa dela, eu deixava todos os lanches que eu tinha, era pouco, né? Mas eu chegava na casa dela, ela guardava num pote de Nescafé um maná para mim. Eu deixava tudo que tinha lá em casa, não era muita coisa não, sabe? Tudo que havia na mercearia, tudo que havia na volta de Zé Leal, que a gente podia comprar, tudo que existia no bairro do Monte Santo, para ir lá, uma vez por semana, entre aspas, comer esse maná escondido. Como era delicioso. Muitos de vocês que são jovens não sabem o que é. Vou dizer, borra de manteiga. Quem é novo aqui não sabe não. Pensa numa coisa deliciosa. Borra de manteiga da terra. Ela fazia a manteiga e guardava isso para mim. É fantástico. Todo gordo gosta disso. Me deliciava nisso. Era um maná escondido. Esse exemplo que eu usei vale para o que está sendo dito aqui. Quando você tem Cristo, você abre mão de falsos deuses, você abre mão de prostituição, você abre mão de falsa doutrina, porque o que lhe satisfaz é o maná. Ele não é completo hoje, mas irmãos, um dia eu o verei como ele é, e você também. Tá certo? Finalizando, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu sempre tive uma imagem errada acerca de Deus, né? Quando eu era católico não praticante, eu sempre via Deus como aquele ser carrancudo, sempre mal-humorado, num trono, com um cetro na mão,
doido para me lançar para o inferno. Quando eu encontrei o Evangelho, eu vi que não era nada disso. Que eu e você servimos a um Deus justo, mas ao mesmo tempo a um ser doce. Antes da fundação do mundo, Ele colocou teu nome no livro da vida. É interessante que essas pedrinhas brancas aqui significam o seguinte, que nos tribunais romanos, quando alguém era julgado, se fosse absolvido, recebia na sua maioria dos juízes uma pedrinha branca. Se fosse condenado, a pedrinha que era mostrada era a pedrinha preta. O que é que João, escrevendo essa carta, quer nos dizer, ou quis dizer à igreja de Pérgamo, e quer nos dizer hoje? Que eu e você, que nos alimentamos e somos saciados pelo manar escondido que é Jesus Cristo, nós já fomos justificados por Ele. E nós somos absolvidos da condenação do inferno, e nós iremos morar no céu. E a maior prova disso, qual é, pastor? Que você continua casado com esse noivo, qual é? É simples. Você luta contra o pecado dia após dia. É a maior prova de que você é cristão. Que Deus nessa noite nos abençoe em Cristo Jesus. Amém?